Muito bem, pessoal, seguindo então agora para o módulo 4 da nossa aula de planejamento, a gente vai falar sobre duas ferramentas que a alta indústria usa para aprimorar e checar os seus processos, né? O primeiro deles é o ciclo PDCA. Você já deve ter ouvido falar, isso é um conceito muito conhecido, mas o que é o PDCA? PDCA é um acrônimo em inglês para Plan, Do, Check and Action. Então, traduzindo para o português, a gente tem planejar, fazer, checar e agir, ação, né? Mas o que significa isso e como trazer isso para a realidade do seu negócio? Planejamento é tudo que a gente tem falado nessa aula. Então, assim, você vai utilizar do seu planejamento de acordo com a sua visão, de acordo com a sua missão, e estabelecer as metas e objetivos para esse processo que você quer fazer o ciclo PDCA, né? O segundo ponto é a execução propriamente dita. Então, após fazer o planejamento cuidadoso, coloque em prática essa execução e arrisca, mas não procure, né, tomar algum atalho ou, enfim, improvisar, porque isso compromete o ciclo, porque você não vai conseguir gerir os dados que você coletar dessa análise, né? A fase de execução ela é dividida em três, né? O treinamento dos seus funcionários, a realização propriamente dita, depois de fazer o planejamento, né? E a colheita dos dados para uma posterior avaliação, que é o próximo ponto do ciclo PDCA, que é justamente a checagem. Na checagem é o estágio onde são identificadas possíveis brechas no projeto, aqueles buracos que você não tinha mapeado no seu planejamento. E daí você vai poder alcançar as metas e resultados e verificar se eles são mensuráveis ou não, né? Você pode fazer essa checagem de duas formas, que é paralelamente à sua execução, de modo a ter certeza que o trabalho está sendo bem feito e que os dados estão sendo coletados da melhor forma possível, e ao final da execução. Então você vai poder fazer uma análise estatística mais abrangente, então você vai aumentar o seu espaço amostral, você, né, estudar um pouquinho de estatística, você vai compreender que se você tem uma população maior, você consegue fazer inferências mais precisas sobre as decisões que você vai tomar, né? E o último estágio do ciclo é a ação. Mas a ação a gente já não fez na execução, né? Lá no do, né? No item D do ciclo PDCA. Não, a ação ela é justamente a última parte do ciclo, porque você pega os dados que você coletou na checagem e você age sobre eles. Você realiza ações corretivas para aprimorar o processo. E justamente é o nome, é um ciclo. Você faz isso, corrige, refaz, corrige, refaz, corrige, de modo a sempre aplicar a melhoria contínua. Lembra aquela palavra que eu falei no começo da aula? Kaizen. Guarda ela mais um pouquinho que eu vou falar sobre ela no nosso último módulo, tá? Outra ferramenta importante que a alta indústria utiliza é a análise SWOT. Mas o que é isso, SWOT? Aquele time de policiais que aparece no filme? Não tem nada a ver com isso. A análise SWOT é um acrônimo também em inglês que significa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Mas o que é isso em português? São as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro do seu negócio. Então, para você analisar as forças e fraquezas do seu negócio, você volta lá no módulo 3 e pega aquelas anotações, faz um diagnóstico do mercado, você entende o que o seu negócio faz e qual que é seu ponto forte, também qual que é seu ponto fraco. Isso já vai te dar uma noção de como tapar esses buracos, né, e potencializar as suas forças, né? Muito bem. No diagnóstico de mercado, o próximo passo será identificar como a sua empresa poderá ser impactada por ameaças e oportunidades do ambiente externo, não apenas no presente, mas também no futuro, né? Ou seja, você realiza um diagnóstico interno e um diagnóstico externo da sua empresa. Esse é um
uma das ferramentas junto com o PDCA que empresas multinacionais aplicam pontualmente em departamentos, setores, para que a máquina como um todo gire um pouco mais harmoniosamente, né? Com isso a gente encerra o nosso módulo 4 da aula de planejamento. Nos vemos em breve.